Olá, minha gente, eu sou Robson Pinheiro. Uma vez mais eu venho falar aqui com você. Há alguns dias eu fiz uma postagem de algo que ao mesmo tempo me chocou, mas me emocionou muito, que foi do desencarne do médium Gilberto Arruda, que trabalhou no lar de Frei Luiz, no Rio de Janeiro, lá em Jacarepaguá, na Estrada da Boiúna. E isso comoveu o Brasil inteiro. Nós tivemos mais de 1 milhão de pessoas acessando a página, aquele post que nós fizemos. E após transcorrer uma semana, eu resolvi retornar a falar a respeito de Gilberto. Pensei muito e depois cheguei à conclusão que nada melhor para falar do médium Gilberto Arruda do que os seus amigos pessoais, os seus amigos mais íntimos. E assim me dirigi ao lar de Frei Luiz, no Rio de Janeiro, um local extraordinário, onde eu mesmo fui atendido várias vezes, onde me beneficiei em questões de saúde, através do próprio Gilberto, com a materialização do espírito Dr. Friedrich e a sua equipe espiritual, que mais tarde eu contarei com detalhes a respeito disso. Mas eu fui ao lar de Frei Luiz e chamei algumas pessoas que conviveram de perto como amigos ou como companheiros de trabalho. Então eu quero disponibilizar para vocês a entrevista que eu fiz no lar de Frei Luiz. Atentem bem por todos os detalhes, porque inclusive durante a entrevista tivemos uma manifestação de efeitos físicos. E quero ver se você consegue entender e descobrir esse momento que foi extraordinário e muito emocionante, no dia em que os amigos e os familiares se reuniram para prestar uma homenagem póstuma ao médium extraordinário que foi e que é o Gilberto Arruda. Então fica aqui a fala dos seus amigos mais pessoais, mais íntimos, de quem compartilhou com Gilberto Arruda momentos extraordinários. Espero que você aprecie esse vídeo e as palavras das pessoas aqui envolvidas. O Frei Luiz, ele tem um trabalho de cura desenvolvido pelo grande mestre Rocha Lima e nos deixou, através do seu trabalho, alguns médiuns que nos trazem a alegria de perceber a presença dos amigos espirituais maiores, com a esperança, com a forma de avançar na vida. O lar de Frei Luiz é um lar que apresenta os trabalhos necessários de esclarecimento, evangelização, sobretudo da cura na Sala 1, com a presença de médicos do espaço. Dr. Frederic von Stein é o carro-chefe dos trabalhos. Através da mediunidade de Gilberto Arruda, o Dr. Frederic se utilizou muito para poder fazer aqui aquilo que o homem precisava: crer, entender, buscando, portanto, em cada um essa força interna que se mantinha, mas não como deveria ser. Deveria ser ativada, aumentada o seu grau. E assim foi feito e está sendo feito. Podemos dizer que o lar de Frei Luiz recebe nas suas reuniões 4.000 pessoas. Dessas 4.000 pessoas, nós temos um bom número frequentando as salas de cura, em especial a Sala 1. E nesta Sala 1, o Dr. Frederic atendia, em média, a cada reunião, 60 a 70 pessoas. Isso quer dizer que havia um número alto de pessoas atendidas por esse médico do espaço. Mas, veja bem, o trabalho de cura era um trabalho que se completava na materialização, com a presença desse médium
que possibilitava a chegada de várias outras entidades, não só do Dr. Frederic, mas de tantas outras. O Dr. Frederic percorria os leitos da materialização, trazendo os objetos que não existiam aqui, mas que estavam já em preparo na espiritualidade. E usados eram, nos casos que a medicina considerava já incuráveis ou que nada mais podia fazer. E aqui eram trabalhados, tratados, o que dava, portanto, um sentido de cura, mas não uma cura da matéria só, a cura do espírito, porque a atuação na materialização se fazia no perispírito. Gilberto é uma pessoa que, por onde ele passou, ele deixou marcas profundas. O homem Gilberto é um homem complexo. E isso para nós, a gente comentava aqui, né, que vai ser sempre um ensinamento, como a gente pode perceber, através da complexidade de uma personalidade, a luz que está por detrás sempre daquilo, né, que às vezes aparenta ser um ato não tão compatível com as nossas definições, né, de pessoa boa, pessoa. Gilberto, indiscutivelmente, nessa complexidade tinha algo que todo mundo concordava, um coração maior que ele. Como disse o filho dele hoje, lembrando o pai que comoveu todo mundo, esse coração maior do que ele era capaz de perdoar 70 mil vezes 7, não guardava rancor de ninguém, mas nessa explosão de emoção era capaz também de muitas vezes, né, expressar algo que era aquela aparente desequilíbrio de energia, mas essa complexidade só tornava o Gilberto a pessoa mais fascinante, uma das pessoas mais fascinantes que eu conheci, né? Como o médium Gilberto é uma figura que todos nós temos, enfim, todos nós temos absolutamente uma percepção de que tem poucos aparecido como ele, né? Nessa seara da mediunidade, muito especificamente aqui no Brasil, especificamente nessa do efeito físico, que ele tão bem soube representar, mas eu acho que o que marca mesmo é esse coração enorme, esse homem que era capaz de olhar cada situação, muitas vezes depois das explosões de raiva, com aquele amor intenso e capaz de cativar todas as pessoas que passavam pelo seu caminho. Eu particularmente, a gente falando de homem, né, nós tivemos muitas situações marcantes que são inesquecíveis, mas eu queria lembrar especificamente uma delas para falar sobre o homem, especificamente o homem Gilberto. Em um determinado momento da minha vida, uns 10 anos atrás, eu tive, por uma série de desequilíbrios, um processo de uma arritmia cardíaca que me pegou de súbito. E eu tive a nítida sensação que aquilo era originário não de uma doença física, mas de algo que vinha de uma raiz espiritual, que a gente chama aqui, de uma forma bastante simplificada, de uma carga espiritual. Eu resisti profundamente ao fato de ir a um hospital, eu que sou médico, né, de tomar o caminho da medicina clássica, e me lembrei do Gilberto. Isso era tarde da noite. E eu liguei para ele, e ele não titubeou naquele momento, naquele mesmo momento que eu liguei, em deixar aqui a Bonuna, onde ele morava, ir à minha casa e o Dr. Frederic chegar lá e em 2 segundos fazer desaparecer aquela arritmia que provavelmente, se eu tivesse ido a um hospital, teria tomado um rumo que a gente não imagina. Isso já tem 10 anos atrás e graças a Deus as coisas nunca mais se repetiram. Então esse homem que era capaz de a qualquer momento, né, se disponibilizar para fazer qualquer coisa por qualquer um que chegasse e pedisse, que era incapaz de negar, é aquele que deixa essa marca profunda no coração da gente. Eu quando comecei a trabalhar na administração da casa há 7 anos atrás, foi uma experiência para mim maravilhosa, mas especificamente nos últimos 4 anos, quando nós assumimos a presidência da casa, eu cheguei a temer
realmente, porque as informações que a gente tinha do Gilberto era que às vezes ele conforme disse o Nelson hoje na palavra, na palestra dele, ele ia do 8 a 80 com muita rapidez, e essas coisas às vezes me deixavam preocupados, até porque eu fico preocupado e eu sei da importância que o Gilberto tinha, não só para o lar de Frei Luiz, como para toda a seara espírita, né? Mas tive 4 anos maravilhosos com o Gilberto aqui. Tudo que eu pedia ao Gilberto, tudo que eu solicitava ao Gilberto, sempre que a gente precisava dele, e às vezes um caso ou outro que saía da rotina do atendimento espiritual, ele sempre atendia, ele sempre estava pronto a participar daquilo que a gente precisava. Então eu tive aqui, esses últimos 4 anos, uma convivência, um relacionamento com o Gilberto que eu digo de irmão para irmão. Brincávamos, nos divertíamos conversando com outro, às vezes falando bobagem, falando coisas da vida mundana, e ele ria, ele brincava, ele gostava, mas dentro do maior respeito e nos momentos certos, logicamente, porque nós tínhamos os momentos de descontração e os momentos que nós nos dedicarmos ao trabalho da casa. Então esse tempo todo que nós estivemos com o Gilberto aqui, infelizmente eu não tive o prazer de conviver com o Gilberto durante tanto tempo como outros aqui tiveram. Minha convivência mais direta com o Gilberto foi pequena, mas foi extremamente marcante, e como disse ainda hoje, eu ainda estou sonhando, eu ainda não consegui acreditar que isso possa ter acontecido. Mas a vida é assim e a vida vai continuar, mas marcada com uma cruz, no bom sentido, com uma cruz dentro do nosso peito, que é uma saudade. Chorar, lamentar, não. A saudade e a certeza absoluta de que em breve estará junto de nós para fazer aquilo que era a finalidade dele aqui neste mundo de provas e expiações, que era justamente ajudar aos necessitados e fazer bem a tantas e tantas pessoas que chegavam a esta casa aqui e chegam a esta casa, né, buscando suas curas, tanto do físico como do espírito. E temos certeza absoluta que ele está junto de nós. Diferente dos outros irmãos aqui, a minha convivência foi bem curta com ele. Eu faço parte da direção da casa, mas somente há 2 anos na área médica. Tá? Meu contato com ele foi pequeno, porque talvez umas 3 ou 4 vezes eu tive a casa dele, porque ele necessitava de medicamento e eu, como psiquiatra, forneci medicamento para ele. Mas o que eu posso dizer a respeito da pessoa? Cada um de nós passa por aquilo que precisa passar. E ele, em especial, veio para esse mundo para resgatar, com certeza, coisas que talvez tenha produzido em outras épocas. Me lembro que uma das vezes que eu estive com ele, ele, em particular comigo, comentou sobre ter sido um gladiador. E, de alguma forma, a escolha, né, da partida dele tem a ver com aquilo que ele ocasionou em outras épocas, né? Então, o que a gente pode pensar é que tudo que se passou foi necessário no progresso espiritual dele. E o que nós podemos fazer em relação a ele é fazer cada dia mais preces para que ele possa ser, com certeza, amparado e que ele possa evoluir e que possa estar aqui ao nosso lado, fazendo com que a gente possa continuar produzindo e atendendo as pessoas que buscam a casa. O amigo Gilberto Arruda, ele certamente foi talvez o maior amigo, né, assim, fora da minha família, que eu tive a felicidade espiritual de conviver e de conhecê-lo profundamente. Nesse sentido de amizade, o Gilberto, ele tinha, como eu disse, estava conversando, ele tinha um coração espiritual enorme,
uma pessoa com uma sensibilidade extraordinária, e ele era capaz de nos ouvir sobre qualquer assunto, sobre qualquer problema, sobre todas as intimidades que eram possíveis, e era uma mão, um coração, um amigo de todas as horas. Eu tive a oportunidade de diversas vezes, inúmeras vezes, não me lembro quantas e quantas vezes em 35 anos de convivência, ele me estendeu a mão. Pelos problemas mais simples, emocionais, pessoais, aos problemas de saúde e aos problemas graves, né? Eu e o Luiz Augusto, particularmente, também passamos um momento de perda do nosso pai, também através de uma situação difícil, de um episódio trágico, em 1989. E o Gilberto, ele foi o meu grande amigo nesses momentos. Ele esteve do meu lado em todas as situações de dificuldade, de dúvida, de fortalecimento da fé, de provas, de manifestações. Então, aqueles momentos eu também pude ter a certeza daquele amigo verdadeiro, né? De todas as horas, de todos os minutos, e um amigo simples, um amigo desinteressado, porque o Gilberto não tinha nada. O Gilberto se contentava com a roupa do corpo, um carro que ele adorava dirigir, como o filho dele disse na palestra, às vezes uma boa comida, um peixinho com arroz. A gente várias vezes saía para comer um peixinho com arroz. Então a vida dele era simples, ele era um homem de coração, e essa convivência, esse exemplo me marcou muito. Eu acho que se uma das coisas nessa vida, nessa encarnação, que eu vou levar para a eternidade, foi a convivência com muito amor, né, com muita amizade que o Gilberto me proporcionou. Falar alguma coisa para alguém que você sabe que tem uma relevância muito grande na vida, é difícil você fabricar palavras, né? Mas com certeza eu diria para ele, agradeceria a existência dele. Não por ter sido o homem ideal que a sociedade precisasse, porque esse homem ideal, ele não existe. Apenas ideologicamente ele existe. Mas na prática não, materialmente não. Então, eu agradeceria a existência dele pelo exemplo de caridade que ele deu quando associado às entidades maiores, a Frei Luiz, a Dr. Frederic von Stein e a outros tantos. Nesta associação, ele ensinou a muitas pessoas. Não deixe de ensinar como homem também, mas ele nos deu o exemplo de compaixão, nos deu o exemplo de perdão, nos deu o exemplo de entrega, ainda que se possa falar do homem Gilberto, que tinha também os seus percalços, como todos nós temos. Mas eu diria para ele o seguinte: obrigado, Gilberto, muito obrigado. Isso se não soubesse que ele ia partir. Se soubesse, tivesse esse dom de poder antever, eu diria para ele: Gilberto, muito obrigado. Tudo passa e também passaremos. Seria isso, exatamente isso.
Está me vindo agora à mente uma passagem do livro Paulo Estevam, do nosso inesquecível Chico, que o Paulo, na hora que ele vai se entregar ao sacrifício final, para ser decapitado por ordem de Tigelino, o soldado romano que ia fazer o ato de execução, que manda ele se ajoelhar, puxa da espada e no momento que ele vai completar, a mão dele treme e ele diz a Paulo: eu estou fazendo isso, mas eu lamento muito por vós ter que fazer. E o Paulo, naquele momento tomado pela serenidade, apesar certamente naquele drama da partida final, ele diz: não, lamenta por você, por Tigelino, pelas pessoas todas que vão ficar aqui. Eu vou partir para o meu caminho, né, com a minha consciência absolutamente tranquila, tendo feito tudo aquilo que eu pude fazer, e vocês ficam aqui. Então, se eu pudesse saber, eu diria: Gil, você vai com a consciência absolutamente tranquila, nós vamos ficar aqui desse lado da batalha, mas eu tenho certeza que um dia não vão existir mais essas diferenças e nós todos vamos conquistar aquilo que nós sonhamos buscar, que é a nossa luz interna. Eu diria isso para ele, além de um obrigado enorme, de um abraço e um beijo, e um até logo. Até logo, até breve. Eu diria para ele: volte rapidamente, pois a saudade será insuperável. A necessidade que tantos e tantos estarão esperando e estarão dependendo de você, volte imediatamente. Que o teu bilhete de ida seja pequenininho, para rapidamente você estar junto de nós de novo, para continuarmos este maravilhoso trabalho de amor e caridade que nos foi deixado aqui por Rocha Lima, que é o teu Pai espiritual, aquele que te criou, aquele que cuidou, aquele que te iniciou na seara espírita. Volte logo, porque viver sem você não vai ser fácil, mas seja feita a vontade do Criador. Bem, se eu pudesse dizer, antever no momento da partida, eu diria para ele: cumpriste tua missão, seja feliz. Bom, eu diria assim: Gilberto, é você que foi e é um homem que desde 6 anos de idade recebeu esse dom, essa missão, essa misericórdia de Deus, de Jesus, de Frei Luís, de exercer esse trabalho tão lindo, tão maravilhoso, e o exerceu com as lutas, com os percalços, mas sobretudo com muita disciplina, com muita sinceridade, com muita entrega. Ele nunca abandonou a sua missão. Então, mira, Gilberto, teu coração, você veio ao mundo e sai desse mundo com teu espírito com certeza purificado, iluminado, fortalecido, com teu coração cheio de luz. Mas nós te pedimos que, embora o mundo espiritual, com certeza, onde você estará é muito melhor do que o nosso, mas não nos abandone. Você que tanta experiência adquiriu, que tanto amor dedicou a tanta gente, a tantos amigos, a tantos doentes, fique perto de nós, junto ao Dr. Frederico, nos auxilie, nos intua para seguirmos a caminhada com mais força, com mais fé, e só vamos também conseguir isso se soubermos e tivermos a certeza que você está perto da gente. Então vai com Deus. A desencarnação do Gilberto não compromete em absoluto os trabalhos da casa. Gilberto era uma figura de grande importância devido à
mediunidade que ele desenvolveu aqui no Lar de Frei Luís. Uma mediunidade rara, uma mediunidade que nós não encontramos com facilidade. Essa mediunidade de efeitos físicos dava a ele a condição ímpar, podemos assim dizer, de trabalho nesta casa. Mas isso não significa absolutamente que a ausência do Gilberto fisicamente vai interromper os trabalhos, porque o trabalho não se esgota com Gilberto, o trabalho transcende a figura de Gilberto. Assim como Gilberto foi, um outro Gilberto poderá chegar. E nós estaremos atentos, não pela especulação dos homens, não pela vontade dos homens, mas estaremos atentos a todos os sinais e a todas as comunicações feitas entre os amigos celestiais e a Terra. De forma que, se houver necessidade de substituição, será uma substituição física, porque garantimos, por tudo que aprendemos, por tudo que vimos, que os trabalhos continuarão de cura a serem realizados na Sala 1. O trabalho de materialização, por hora, por necessidade de orientação, devem ser suspensos, até que a espiritualidade o libere. E assim faremos, por lealdade e por comprometimento que temos com a verdade. Mas os trabalhos do Lar de Frei Luís permanecem, se desenvolvem na normalidade que nós imaginamos existir entre os médiuns e entre o espaço. Os trabalhos de cura, e a cura, entendemos, também a desobsessão, porque é uma cura, não só a cura da doença física, orgânica, mas também a doença mental. Essas reuniões continuarão existindo. Às quartas-feiras, como sempre, nós recebemos em torno de 4.000 pessoas a cada reunião, às quartas-feiras. Domingo é um pouquinho mais, mas domingo acontece intercaladamente, ou seja, de 15 em 15 dias. Esses trabalhos são realizados pelos nossos médiuns, em torno de 1.500 médiuns que existem no Lar de Frei Luís, e os trabalhos que acontecem fechados, como a Antigoécia. A materialização está temporariamente suspensa por necessidade de aquietarmos a nossa mente e de nos conduzirmos dignamente nesse caminho, recebendo a orientação do alto. Então, está suspensa. Mas o trabalho de desobsessão, o trabalho de cura nas diversas salas, especificamente na Sala 1, onde trabalhava o Gilberto, eles continuam. E os trabalhos de estudo, como na escolinha, como o serviço do som, serviço de orientação mediúnica, nada, absolutamente nada, interrompeu qualquer atividade dentro do Lar de Frei Luís. Ao contrário, agora nós temos que entender que a busca é mais intensa, que a busca ela é mais profunda, porque quando perdemos alguém mais velho e mais sábio do que nós ficamos na procura de uma segurança maior. Então temos o cuidado a cada passo que vamos dar. E é isso que, na verdade, nos traz à mente e, na prática, essa certeza. Nos trabalhos de quarta e de domingo, através do atendimento fraterno, nós recebemos pessoas no Lar de Frei Luís que vêm pela primeira vez, em torno de 400 pessoas por reunião. Esse trabalho é fundamental porque as pessoas chegam, não sabem aonde se dirigem, qual a sala que deverão ter seus tratamentos, e muitas delas sequer vêm buscar salas de tratamento, vêm apenas querer conversar, querer que ouçam o que elas têm para dizer.
Então esses trabalhos continuam, não é somente às quartas e domingos, é o maior volume, mas nós temos as segundas, temos as quintas, temos as sextas. Temos ainda 15 dias, 2 vezes por mês, a cada 15 dias, o trabalho de dependência química também, que é um trabalho importantíssimo feito nesta casa e que vem trazendo um resultado muito grande àqueles que nos procuram aqui. Muitos dos que começaram os tratamentos aqui há cerca de 4 anos atrás, hoje já estão totalmente adictos, né? Então é um trabalho importante. E sem falar toda a área social que o Lar de Frei Luiz disponibiliza, não só para aqueles que moram em torno, como para as pessoas de onde quer que nos procurem, como temos uma creche com 227 crianças, temos um outro projeto meio aberto com 260, temos crianças especiais, temos uma casa de moradia de idosos com 26 idosos, odontologia, fisioterapia, temos um consultório, temos um atendimento médico com 40 médicos que se estendem ao longo da semana com distribuição gratuita de remédios, enfim, acupuntura, tratamentos holísticos, distribuição de cestas para a comunidade carente, enfim, temos um trabalho muito grande nesta casa que, logicamente, tudo isso é apoiado pela área espiritual. Precisamos que a espiritualidade da casa esteja agindo e trabalhando para nos fortalecer e nos dar condições para crescer no dia a dia, até porque não temos subvenções de governo, não temos empresa, não temos ninguém que nos mantém. Somos mantidos através de doações de pessoas físicas e acreditamos também que essas pessoas físicas sejam do plano material e do plano astral. Então, graças a essa força, a essa energia que aqui é gerado, podemos manter esta casa, graças a Deus. Após este pronunciamento e depoimento tão emocionante daqueles que conviveram de perto com o médium Gilberto Arruda, eu gostaria de fazer a leitura de uma carta muito especial. No dia da entrevista no Lar do Frei Luiz, em que eles reuniram apenas alguns convidados e amigos, que aliás o salão estava lotado, num clima de muita emoção e de muita espiritualidade, eu fiquei conhecendo ali, sentado ao meu lado, sem mesmo ser apresentado, um homem extraordinário que é o filho de Gilberto Arruda, o Cláudio Frederic Arruda. E o Cláudio leu uma carta, a forma que ele tinha de homenagear o pai, era uma carta escrita com coração. Uma carta que ele escreveu para o pai dele com palavras que talvez muita gente gostaria de dizer àqueles entes mais queridos que partiram. Muitas vezes eu recebo, uma vez por mês, em nossa casa espírita, as pessoas que vêm querendo notícia dos seus parentes. Uma mensagem, uma cartinha da mãe, do filho, do amigo, das pessoas que partiram para o outro lado. Mas essa carta que o Cláudio Arruda escreveu é uma carta em que ele abriu o coração para o seu pai. Tudo aquilo que ele queria dizer, e foi tão emocionante, não teve como a plateia não chorar, não emocionar, e estava muito vibrante a presença dos espíritos naquele momento, e com certeza do próprio Gilberto Arruda, que eu tomei a liberdade de pedir ao Cláudio se não poderia ler para vocês esta carta que ele escreveu e que leu no dia da homenagem. Eu espero não me emocionar da forma como eu emocionei no dia, porque senão não vou conseguir ler. Vou pedir permissão a vocês e ao mesmo tempo agradecer ao Cláudio a sua generosidade, a equipe do Lar de Frei Luiz, que nos permitiu fazer essas entrevistas e até mesmo levar ao ar aqui. Eu vou pedir permissão a vocês porque eu preciso de óculos para ler num iPad emprestado que eu peguei agora da nossa técnica aqui. Então, é uma mensagem um pouco longa, mas de um conteúdo emotivo, que você vê o filho abrindo a alma para o pai que está do outro lado da vida. E assim começa a carta. Pai, são muitos os que partiram antes de ti e certamente estão lhe amparando neste momento. Voinho, Voinha, Rocha Lima, Seu Silva, Tio Paulo, Tia Wanda,
Luiz Antônio, Caroline, Dr. Frederick, pai Tiago, vovó Catarina e muitos outros nomes que eu precisaria de um dia inteiro para citá-los aqui. Alguns eu nem sei o nome, mas você se lembra dos mendigos que colocou dentro de casa, da vinha, deu banho, roupas do voinho para eles, depois sentou-se à mesa e mandou a Albertina servir o almoço para todos eles? Então, eles já devem estar por aí e vão te agradecer pessoalmente. Só cuidado com aquele bêbado que você levou para conhecer a praia lá no Meier, em um dia que choveu muito e a rua inundou. Esse não deve estar muito satisfeito não, mas pede desculpa para ele que ficará tudo certo. Bom, já que Deus achou que era sua hora de partir, eu, como seu filho, me sinto no direito de pedir algumas coisinhas para ele. Deus, permita-o beber Coca-Cola misturada com sorvete e flocos, café com uma pedrinha de gelo que tenha um belo cozido por aí, tipo o da minha mamãe, mas bem salgado, como ele gostava, pois agora isso não é mais problema, né? Que o permitam contar piadas, pois ninguém conta tão bem quanto ele. Que o permitam não usar cuecas e meias e que deixem você trabalhar sem camisa quando quiser. Que o deixem dirigir as máquinas voadoras daí e alguns outros veículos para que se sinta feliz e em casa. Pai, tô por aqui, tentando descontrair e sorrir, mas a sua falta nunca deixarei de sentir. Lembrarei sempre de um dos seus perfumes, um que você usava na sala 1. Sentia que se aproximava só pelo cheiro. Era um cheiro de rosas, e isso me trazia uma paz incrível. Eu pensava, lá vem o Frederick, e logo depois eu sentia um medo da bronca que eu levaria por ter feito alguma besteira, pois isso era certo. Cara, nunca pense que podia ter feito mais ou melhor como pai, ou ter feito diferente, pois você foi e sempre será um exemplo para mim. Você me ensinou tudo de bom que sei hoje na prática. Me ensinou a ter caráter, pois você o tinha. Me ensinou a me doar para os outros, pois você se doava para qualquer um. Me ensinou a dividir tudo com quem for e o que for, pois você dividia. Me ensinou a ter raiva, mas não guardar rancor, pois você agia assim. Me ensinou que o ser é muito mais valioso do que o ter. Esse era você. Você é o velho e bom exemplo de pai. E foi, sem dúvidas, o meu melhor amigo. Tu me ensinou a dirigir no seu colo quando eu tinha apenas 6 anos de idade. Me deu uma moto e o meu primeiro carro quando eu fiz 16 anos. E quando completei meus 18 anos, eu já tinha tido 4 carros e todos eles preparávamos juntos o carburador embaixo do prédio onde morávamos e depois saímos para testar, eu dirigindo e você de copiloto ao meu lado. Você me ensinou a fazer curvas em alta velocidade sem deixar a traseira do carro derrapar, pois assim ganhávamos mais tempo na retomada de velocidade, na estrada, na reta, pois tinha um macete para isso. Mas fique tranquilo, esse segredo é da nossa família e eu só contarei ao meu filho Arthur. Pois é, pai, temos muitas histórias para contar. Obrigado por cada momento que vivemos juntos. Pai, você pode achar que não, mas me deu a melhor educação que um pai pode dar ao seu filho, o exemplo. Alguns bons e outros nem tanto, mas você é humano, poxa. Você me ensinou a ser um cara sacana, brincalhão e a fazer verdadeiros e bons amigos, pois você era assim e conquistava a todos dessa forma.
e eu sempre admirei isso em você. Talvez não saiba disso, mas você foi quem mais me incentivou a ter um filho, sem nunca ter conversado comigo sobre isso. Simplesmente porque eu também queria ter alguém para olhar para mim com enorme orgulho e admiração que eu olhava e sempre olharei para você. Pai, algumas pessoas não puderam vir hoje para te prestar essa primeira homenagem, mas te mandaram um grande beijo. Talvez você não lembre de todos, mas com certeza eles nunca te esquecerão. Foram os garçons por onde comeu, os guardadores de carro por onde parou, os frentistas de todos os postos onde abasteceu, os milhares de lavadores de carro, os entregadores das farmácias, muita gente, Pai, muita gente mesmo. Uma coisa é certa, cara, tu vai fazer muita falta aqui. Ainda temos muito para superar, aceitar e nos acostumar a viver sem você ao nosso lado. Não vai ser fácil, não, mas estaremos unidos nessa caminhada para que você possa continuar a sua por aí. Acredito que onde você estará daqui para frente, não exista mais carros com carburador, pois certamente é um lugar de grande evolução e tecnologia. Portanto, vais continuar a cuidar dos outros, pois em qualquer lugar, por mais evoluído que seja, o amor, a doação, o carinho, a amizade e a ternura sempre serão necessários, e tudo isso você tem de sobra. Tenha paciência e compreensão aí em cima, e deixe que cuidemos de tudo por aqui. Mas, por favor, sempre que puder, esteja por perto, mesmo que em vibração, pois isso acalmará o meu coração. E como você sempre dizia no final de suas orações, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, graças a Deus, com muito amor. Seu filho, Cláudio Frederic Arruda. Não tem como não emocionar. É uma carta de gratidão, uma carta de consolo, uma carta consoladora, feita por quem está encarnado, para esse homem, esse pai, esse amigo extraordinário que foi e é o nosso querido Gilberto Arruda. Fica, portanto, aqui a nossa homenagem carinhosa a este homem de bem, a esse homem como todos nós, que caía, que errava, que acertava, que levantava, mas prosseguia como prosseguiu por mais de 50 anos o seu trabalho de dedicação e amor. E através dele, nossa homenagem aos espíritos, a Friedrich von Steiner e a todos os outros que durante esses anos inteiros se materializava para curar não somente as feridas do corpo, sobretudo as feridas da alma, através das mãos, dos recursos fluídicos, do ectoplasma, da voz, do corpo e da alma do grande médium Gilberto Arruda.